O capítulo 10 é a continuação do assunto do 9. Diz assim: Israel é uma vide frondosa, quer dizer, uma árvore bonita, uma videira bonita, dá fruto para si mesmo, ou seja, faz a sua própria vontade. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares, quer dizer, idolatria. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas, ou seja, conforme a terra prosperou, eles se dedicaram aos ídolos. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não tememos o Senhor. Que, pois, nos faria o rei? Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Por isso, florescerá o juízo como erva peçonhenta nos regos dos campos. Então ele está dizendo aqui que vai ficar a terra devastada e vai crescer, na verdade, erva peçonhenta, ou maligna. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven. Bet-Aven é um sentido depreciativo. Não existia Bet-Aven. O que existia era Betel. Só que Betel é Bet-El, quer dizer casa de Deus. E aí, de uma forma irônica, depreciativa, costumava se chamar Betel de Bet-Aven, que significa casa da iniquidade. Porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa da sua glória que se apartou dela. Dela, no caso, é a glória que saiu da área ou da região que era, na verdade, ponto de culto ao Senhor. E aí se tornou sendo culto a outros deuses, a outras divindades e etc e tal. Então aqui a alusão é bem clara ao período do cativeiro, ao período da sentença. Aí fala mais aqui no 6. Também a Assíria será levada como um presente ao rei Jareb. Jareb quer dizer, significa vingador, e no caso é o rei da Assíria, né? Efraim ficará confuso e Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho, ou seja, a sua própria ideia. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água, quer dizer, acabou, vai ser aniquilado o reino do norte, seu rei. E os altos de Avém, quer dizer, os atos de Betel, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobre-nos, e aos outeiros: cai sobre nós. Essa passagem aqui, ela é repetida em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16. Então, no sentido de quando eles verificarem a destruição, eles vão querer morrer. E a mesma coisa que acontece em Apocalipse 16, 6:16. 9. Desde os dias de Gibeá, olha o Gibeá de novo aí, pecaste, ó Israel, ali permaneceram. A peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade não os surpreenderá. Está falando justamente daquela situação que eu citei há pouco no outro capítulo. Aquela situação que teve lá no livro de Juízes, quando eles encobriram a transgressão daqueles homens de Gibeá e deu uma grande guerra entre Israel e Benjamim. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atar às suas transgressões. Porque Efraim é uma bezerra domada, que gosta de trilhar. Quando fala bezerra domada, quer dizer que está debaixo do jugo. Passei sobre a formosura do seu pescoço. Quando a formosura do pescoço é o jugo, né? Farei cavalgar Efraim, Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. A verdade, os torrões é a terra. A linguagem aqui é que Efraim e Judá, na verdade, eles tinham que ter um jugo igual para arar a terra. Só que a figura aqui é do agricultor. Mas lavrar a terra, arar a terra, era fazer naquele território da terra prometida um grande centro de adoração ao Senhor e a prática das leis do Senhor. Mas à medida que eles começaram a trabalhar em forma desigual, você teve um racha. Então o jugo de Samaria foi o jugo de Jerusalém é outro. Só que ele diz: Judá lavrará. Por quê? Como o reino do norte, Efraim, vai ser levado à cativa, Judá continuará na terra lavrando, acabando, desfazendo os torrões de terra. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, tipo assim, façam o que agrada ao Senhor. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Quer dizer, mudando o procedimento, mudaria automaticamente, mudariam as consequências. Lavrastes a impiedade, cegastes a perversidade, e comestes o fruto da mentira.
porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus valentes. Então aqui está bem claro que eles inverteram a situação, por isso estão colhendo toda essa tempestade, né? Toda essa tormenta, melhor dizendo. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. A mãe ali foi despedaçada com os filhos. Quando fala mãe, é no sentido de quê? É no sentido de uma cidade importante que automaticamente foi abatida e juntamente com as cidades inferiores. Aí diz mais, ó, assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel, de madrugada, será totalmente destruído. Por que de madrugada? Porque as batalhas se davam bem cedo. Quando começava a clarear o dia, ali começavam as pelejas, né? E aqui ele, quando cita Salmã destruiu Bet-Arbel, ele justamente está falando de um domínio que foi realizado no território de Moabe, que na verdade eram vizinhos, né? As conquistas que foram feitas na região da Transjordânia, na região que era a parte inicial da Assíria no domínio da terra. Então você vê que é um capítulo que na verdade completa o capítulo 9, capítulo objetivo, mas que trabalha justamente em cima dos pecados de Israel e as suas consequências, no caso, as suas devidas punições. Este foi Oséias capítulo 10.